Na minha última ministração, aqui foi dado início, mais uma vez, ao assunto das doutrinas de Cristo. Foi posto aqui versículos, foi exposto versículos, falando que Jesus tinha uma doutrina, ele apresentou essa doutrina quando esteve aqui na terra, mas que também os homens têm suas doutrinas, e que também demônios têm doutrinas, e o que mais vamos encontrar nesses últimos dias são diversas doutrinas de homens e diversas doutrinas de demônios, e nós precisamos estar seguros acerca de tantos ensinamentos, de tantas doutrinas que surgirão cada vez mais nesse mundo para tentar enganar você, para tentar tirar a verdadeira doutrina. Isso não é de hoje, desde aquela época já começaram os ataques. Paulo levou o evangelho da graça, o evangelho do reino de Deus para a região da Galácia, e eles receberam aquela palavra, e depois quando Paulo chegou por lá, ele disse: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para sair do evangelho da graça para um outro evangelho? O que era aquilo? Falsos mestres, falsos doutores, pessoas que vêm com todo um jeitinho, com toda uma maracutaia, para confundir a cabeça das pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: as doutrinas falsas, as doutrinas vãs, as diversas doutrinas que existem, todas elas vão pegar a palavra de Deus e distorcer essa palavra para dizer: olha, está escrito. Quando o diabo tentou a Jesus, ele disse: olha, está escrito. Ele usou a palavra de forma totalmente distorcida. Quando o diabo tentou Eva no Éden, ele perguntou o que foi que Deus disse. Foi assim que Deus disse. Ou seja, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo aquilo que Deus disse. E ele sempre fará isso. Todas as doutrinas falsas, elas sempre irão se inspirar na palavra de Deus para tirar aquilo que convém e distorcer do seu contexto. E por isso nós precisamos estar bastante atentos, principalmente nesses últimos dias, acerca da doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14, tem algo muito interessante. Esse versículo eu apresentei na ministração passada. Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de quê? De doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Queridos, nesses últimos dias, o que mais vamos encontrar, e principalmente hoje que existe aí o YouTube, redes sociais cheios de falsos profetas, falsos ministros, todos com astúcia, com artimanha para induzirem as pessoas ao erro. E o que é que eles vão trazer? Doutrinas, ensinamentos. E a advertência bíblica é: não sejamos como que? Meninos. Uma criança na fé, ela é levada para um lado, ela é levada para o outro, por todo e qualquer vento de doutrina. E só existe uma forma de estar seguro acerca das falsas doutrinas. Ao conhecer as verdades que compõem a doutrina de Cristo, ficamos aptos para identificar o que é nocivo e o que é enganador. Quando nós conhecemos a doutrina de Cristo, estamos com nossos pés fincados na doutrina de Cristo, nós estamos aptos
para identificar o que é contrário a essa doutrina. O que é que essa doutrina de Cristo não ensina? O que é que ela não diz? E quando nós conhecemos essa doutrina, qualquer outra doutrina diferente da de Cristo, nós não vamos aceitar. E quando nós conhecemos a doutrina de Cristo, isso nos dá firmeza para caminhar e nos posicionar contra o engano. Você está aqui? E foi apresentada as doutrinas iniciais de Cristo. Então, o correto é começar pelas doutrinas iniciais. As doutrinas iniciais não são a totalidade da doutrina de Cristo, mas é aquelas doutrinas que nós começamos a dar os primeiros passos. É o fundamento, é o alicerce para que possamos construir a nossa vida em Cristo. Nós não podemos colocar um outro fundamento a não ser Cristo. E é sobre Cristo que a nossa vida cristã, a nossa vida de fé deve ser edificada. Não é por doutrinas de homens, não é por tradições de homens, denominações, mas somente Cristo. É Ele o nosso verdadeiro fundamento. Como eu falei da outra vez, muitas pessoas conhecem as doutrinas de suas igrejas, conhecem as doutrinas das seitas, mas não conhecem a doutrina de Cristo. Do que adianta ser um expert em tudo quanto é de doutrina e você pergunta a essa pessoa quais são as doutrinas iniciais de Cristo? Não é nem a totalidade, mas o início, a pessoa não sabe nem citar. E quanto mais conhecer, e quanto mais praticar. E nós usamos como base o que foi listado no capítulo 6 de Hebreus, versículo 1 e o versículo 2. E esse assunto não foi ensinado aqui apenas uma vez. Várias vezes já foi ensinado esse assunto das doutrinas de Cristo. Alguns já viram mais de uma vez. Outros estão vendo pela primeira vez. Então, por isso que há sempre a necessidade de falar, porque sempre está chegando novas pessoas. Mas, se você está aqui há muito tempo, e você não tem o domínio dessa doutrina, eu sinto muito lhe dizer algo. Mas você, segundo a palavra de Deus, é criança na fé. Entenda uma coisa. No mundo físico material, a partir do momento que alguém nasce, automaticamente, no decorrer dos anos, essa pessoa vai crescendo e vai amadurecendo com o tempo. Quando falamos de coisas espirituais, que alguém nasce espiritualmente. Quando é que alguém nasce espiritualmente? Quando aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nesse dia a pessoa nasceu de novo. Nasceu não pela vontade do homem, não pela vontade da mulher, mas nasceu pela vontade de Deus, pela água e pelo Espírito. O que é a água? Simboliza a palavra. Pela palavra e pelo Espírito. Teve que ouvir a palavra para poder nascer de novo. Sem a palavra não existe possibilidade de nascer de novo. Nasceu da água e do Espírito. E naquele momento nasceu-se uma criança na fé. Só que essa criança ela não vai amadurecer com o tempo. Um cristão, alguém que nasceu de novo, ele pode estar na igreja com 100 anos e ser uma criança. Porque o que faz alguém crescer espiritualmente é primeiro se alimentar com leite espiritual, que é as doutrinas de Cristo. Essas doutrinas de Cristo, as iniciais, é o leite que vai dar toda a substância para a pessoa ter um bom fundamento e depois daí ele partir para o alimento sólido. Mas se eu não sei quais são essas doutrinas, eu posso ter 1 milhão de anos na igreja. Se eu não sei passar essa doutrina para outras pessoas, eu ainda sou criança na fé.
Quando eu sei essa doutrina, eu sei passar essa doutrina, e eu vivo e pratico essa doutrina, eu já estou apto a deixar o leite e partir para alimentos sólidos. Vocês estão aqui mesmo? Amém. Quem aqui está em Cristo? Amém. Quem aqui nasceu de novo? Amém. Glória a Deus. Eu pergunto a você, quais são essas doutrinas iniciais de Cristo? Qual é a quantidade dessas doutrinas iniciais? Alguém me ajuda? São quantas? 6. Qual é a primeira? Está fraco. Qual é a primeira? Está melhorando, está melhorando. Qual é a primeira? Segunda? Segunda? Terceira? Ixi, que negócio fraco. Batismo fraco foi esse? Foi por aspersão, foi? Vamos lá, primeira. Segunda. Terceira. Batismos. Quarta. Oxi. Quarta. Quarta. Tem certeza? Vamos lá, vou dar outra chance. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Essas são as 6 iniciais de Cristo. Chega, tá espalhando agora. Esse lá está mais animado do que esse. Coloca aí Hebreus capítulo 6, versículo 1. É no livro de Hebreus que está exposta essas 6 doutrinas iniciais, que são as 6 doutrinas básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo ao quê? A base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, verso 2, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui nós temos as 6 doutrinas básicas, ou as 6 doutrinas iniciais do Evangelho de Cristo. Só que se você prestar atenção, coloca no verso 1. Aqui ele começa falando o seguinte, olha. Por isso, pondo de parte. O que você entende por deixar de parte? O que é deixar de parte? Oi? Coloque outra tradução aí. Coloca na... sei lá, qualquer uma aí, para ver se tem uma coisa diferente. NBV. Paremos de ficar voltando sempre aos mesmos assuntos antigos. Sempre ensinando o quê? As primeiras lições sobre Cristo. O que é que esse verso, o que é que o escritor dessa passagem bíblica ele quer dizer? Vamos entender o contexto. O escritor aos Hebreus, ele voltou a uma igreja pela qual ele já tinha ensinado essas doutrinas, há muito tempo. E ele foi embora. Quando ele voltou com expectativas de não trazer leite para aquela igreja, mas de trazer um alimento sólido. Porque ele já tinha dado muito leite àquela igreja. E quando ele chegou lá, ele esperava encontrar aquela igreja madura em Cristo. Para ele trazer um outro tipo de alimento que não fosse os mesmos assuntos das doutrinas iniciais. E quando ele chegou lá, sabe o que foi que aconteceu? Quebrou a cara. Ele ficou decepcionado. Eu acho que ele ficou com o coração partido. Porque aquela igreja que ele esperava encontrar apta, madura, para experimentar alimento sólido,
ele viu que eles tinham a necessidade de novo de ouvir as mesmas coisas, de ouvir o mesmo assunto, ou seja, eles eram crianças que ainda necessitavam de leite. Por isso que ele disse, deixamos de parte. Pode colocar na versão que estava antes. Olha o que ele fala aqui, ó. Por isso, pondo de parte os princípios elementares. Porque os princípios elementares da doutrina de Cristo é o que chamamos de leite espiritual. É o primeiro alimento que o crente tem que ter quando nasce de novo. Qual é o alimento? Os fundamentos da doutrina de Cristo. E para entender esse contexto, nós temos que dar uns passos atrás. Indo para o capítulo 5 e o versículo 11. Vou colocar aqui, por favor, capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Preste atenção aqui. Ele tinha muita coisa para dizer. Mas quando ele chegou lá, ele entendeu que o que ele tinha para dizer era muito difícil de explicar. Agora, era difícil porque o assunto era muito complexo, ou era difícil porque a igreja não estava apta para ouvir? Não estava o quê? Apta para ouvir. Olha o que ele fala aqui, ó. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O que quer dizer tardio em ouvir? Significa que a pessoa não tem entendimento para entender, ela não tem intelecto para entender, ela não tem discernimento para entender, não. Tardio em ouvir quer dizer que a pessoa tem dificuldade em aceitar o que foi ensinado. Ela ouviu o ensinamento, ela entendeu o ensinamento, mas ela olhou para a vida dela, olhou para o ensinamento e disse: vida, ensinamento, vida, ensinamento. Eu vou ficar com o quê? Com minha vida. E deixo o ensinamento de lado. Eu vou viver do jeito que eu quero, fazer tudo que eu quero, vestir a roupa que eu quero, fazer tudo que eu quero, ir para onde eu quero, porque ninguém é dono da minha vida. Mas você esqueceu de uma coisa. No dia que você aceitou a Jesus, você aceitou Ele como o que de sua vida? O que significa Senhor? Dono. No dia que você entregou sua vida a Jesus, você perdeu sua vida. Você não vive para satisfazer os seus desejos, suas vontades. Você tem que viver para satisfazer o desejo e a vontade do seu dono, ou seja, do seu Senhor. Tardio em ouvir. Entendeu o que foi ensinado. Captou a vossa mensagem. Mas dá um de doido. Não. Tardio em ouvir é resistir. É uma resistência em compreender o que foi ensinado. Ele compreendeu, mas ele resiste a esse ensinamento. Isso é tardio em ouvir. E quando um crente ele entrega a vida a Jesus, mas ele não quer viver a vida de Cristo, ele não quer renunciar a sua vida a Cristo, ele quer viver a sua vida e estar com Cristo, ele não amadurece, ele permanece criança na fé. E pode passar tempo, ó. Entra janeiro, sai janeiro, está lá na igreja. Entra janeiro, sai janeiro, está lá na igreja. Tardio em ouvir. Entra no ouvido e sai pelos dois. A doutrina. Continua com as mesmas práticas, os mesmos costumes. Porque ele se tornou tardio em ouvir. Aí quando vem o versículo 12, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, coloca na King James, 5:12, King James. Apesar de que a essa altura
altura já devieis ser o quê? Esse mestre não é o chamado nos 5 dons. O que ele está falando é o seguinte: olha, faz tanto tempo que vocês já foram ensinados, faz tanto tempo que vocês já foram doutrinados, que já era para vocês ter conhecimento suficiente para estar ensinando aos recém-chegados. A essa altura era para vocês estarem aptos a retransmitir os princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Vocês voltaram, ou seja, voltastes à necessidade de quê? De leite. Quando já devieis estar recebendo alimento sólido. O que são princípios elementares? Princípios elementares são os ensinamentos básicos, os ensinamentos iniciais, os fundamentos da fé cristã. A palavra grega aqui é arche. Refere-se ao ponto de partida ou beabá de uma doutrina. Quando uma criança vai aprender a ler, eu não sei hoje, estou falando da minha época. Quando uma criança ia aprender a ler, ela aprendia primeiro o alfabeto, aprendia o que era vogais, consoantes, começava a montar, formar as sílabas, para depois formar palavras, e assim. Isso é o beabá, é o início, é o princípio, é onde tudo começa. Se pular essa etapa, vai ser um semi-analfabeto. Entenda, na caminhada cristã, o beabá, o alfabeto, são as doutrinas iniciais de Cristo. Sem esse fundamento, eu vou ser crente do meu jeito, eu vou ser crente como eu quero, e aí vai ser aquele crente sempre com uma vida super problemática, vivendo de um problema a outro problema, e a vida é sempre uma bagunça, porque ele não está fundamentado nos princípios básicos da doutrina de Cristo, e quer viver a sua própria vida para agradar somente ao seu próprio umbigo. Mas quando entregamos a vida a Cristo, precisamos fundamentar a nossa vida nas doutrinas básicas. Aquilo que é rudimentar, aquilo que é o mais simples da doutrina de Cristo. E uma vez que somos fundamentados nessa doutrina, nós ficamos aptos, ficamos maduros e estaremos prontos para receber alimento sólido. Você está pronto para alimento sólido? Amém. Será? Né? Não tem negócio de um será agora, né? Ceará, não. Será? Será, né? Vou falar uma dancinha, né? Será? É assim mesmo ou eu estou endoidando? Não é assim não, é quase isso, né? É nesse caminho. Será mesmo que você está maduro em Cristo? Não, a conversa que rola é que os crentes do Verbo da Vida são todos maduros. Será? É assim? Ah, acertei agora, né? Será? Será? Hebreus 5,13. Cadê o 13? Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino. Agora eu perguntar a você, o que é esse leite? O que é esse leite que esse escritor está falando aqui? Quem falou? Foi tu, Marciana? Foi tu? São as doutrinas? Quais são essas doutrinas? A que vocês citaram. A partir do momento que você sabe essas doutrinas, você está apto a ensinar essas doutrinas aos recém-chegados, a outras pessoas. E você pratica e vive essas doutrinas, você é um crente maduro na fé. Pastor, mas eu tenho 50 anos de crente e eu estou ouvindo isso hoje. Isso prova que você é o quê? Criança na fé. E você não pode comer alimento sólido. Você só pode tomar leite. Porque alimento sólido
é para quem tem as faculdades maduras. Olha aqui, versículo 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Eu preciso ter o completo, é por isso que eu sempre trago esse assunto de volta. Pela necessidade, pela importância, para termos uma igreja cheia de crentes maduros. Será? Os princípios elementares. Aí sim, aí chegou no versículo, capítulo 6 e o versículo 1. Mas é lento, Jesus. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumos ao quê? Rumo ao quê, gente? Rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis que conduzem à morte e da fé em Deus. Ele começa a falar do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. São as doutrinas iniciais de Cristo. Entenda uma coisa. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele teve uma doutrina inicial. E a primeira coisa que Jesus começou a pregar, e a primeira coisa que ele começou a anunciar foi o quê? A doutrina do arrependimento. Olha o que diz em Lucas 5:32. Lucas, capítulo 5, versículo 32. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao quê? Jesus veio chamar os pecadores para o arrependimento. Em Lucas 13:3, diz o seguinte: pois eu vos asseguro que não, todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente perecereis. O que é que ele quer dizer aqui? Que só existe vida no ser humano por meio do caminho do arrependimento. Ele é a porta de entrada para o reino de Deus, para a vida eterna. Ele é a porta de entrada para o nascer de novo. O arrependimento é a porta de entrada para nosso retorno aos braços do Pai. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Olha como esse texto é claro. Eu vos asseguro que, de igual modo, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se... Ou seja, a doutrina do arrependimento é uma doutrina tão importante para o reino de Deus que há festa no céu quando um pecador se arrepende. É a doutrina básica, é a doutrina inicial de Cristo. E o que significa arrependimento? Já eu acho que no nosso canal do YouTube tem umas 2 ou talvez 3 ministrações falando sobre arrependimento, essa doutrina do arrependimento. E nós vimos o quê? Que essa palavra arrependimento, ela vem da palavra grega metanoia. É formado por meta mais noia. Meta significa mudança e noia significa mente. Então, o que é que significa arrependimento? Mudança de mente, mudança de rota, mudança de percurso. Significa mudar o próprio pensamento, mudar de ideia, mudança de mentalidade. Jesus, quando falava que Jesus pregava o arrependimento, Jesus estava pregando o que, gente? Mudança de mentalidade. Qual a mentalidade que você tinha antes de Jesus? Essa mentalidade não pode permanecer. Tem que mudar essa mentalidade. Tem uma mensagem para os jovens e solteiros. Quando eu digo solteiros, eu digo pessoas que não são casadas legalmente, segundo a lei dos homens. O sexo, antes do casamento,
o sexo fora do casamento, o sexo sem ser dentro do matrimônio sagrado, é pecado. No mundão aí fora, diz que beijo na boca é coisa do passado. Que a onda agora é namorar pelado. Isso é a mentalidade lá fora. Isso é a mentalidade do mundo. Mas no reino de Deus existe uma outra mentalidade, porque nós tivemos uma mudança de mente. O sexo foi criado por Deus, não pelo diabo. Mas o sexo foi criado para ser praticado no matrimônio, no casamento. Jovens, solteiros, pessoas solteiras, não é para estar praticando ato sexual. Ah, mas isso é coisa do passado, isso é coisa quadrada. Não. Não é. Eu não vivo para fazer a minha vontade. Eu vivo para fazer a vontade do meu dono. E meu dono disse que não é para fazer isso. Jovens cristãos não tem que estar com vergonha porque está na escola e está aquele monte de ímpios, ironizando, dizendo, é virgem, sou mesmo, graças a Deus. As mulheres do mundo querem, os homens do mundo querem, sabe, se gloriar por serem prostitutos e prostitutas. Sabe o que é prostituição? Entende? Existe uma diferença entre o pecado da prostituição e o pecado da fornicação. A fornicação é quando um casal de jovens, eles são namorados e eles ficam só com eles e têm relação sexual somente entre si. Isso é fornicação. Mas quando alguém solteiro, hoje vai para a cama com um, amanhã vai para a cama com outro, amanhã vai para a cama com um, amanhã vai para a cama com outro, isso é prostituição. Está se prostituindo. Aí depois quer falar daquelas aquelas pessoas que vendem, ou que vendem não, que alugam o corpo por dinheiro, enquanto que outros dão de graça seu corpo. E é a mesma prostituição, e é o mesmo pecado, e querem se gabar. Ai, isso aqui eu sou descolado, não sei o que. Não, é prostituta, é prostituta. Aí ganha outros nomezinhos. Ai, fulano agora é galinha. Ai, fulano fica com outro. Não, fulano é prostituta, é prostituta. O nome disso é prostituição. E a cultura do mundo agora é que isso é a moda, é a coisa, é o certo, é o errado. E você que é cristão, você que é dessa igreja, tem que entender isso. Isso é pecado e vai continuar sendo pecado. Você não entregou sua vida a Jesus para viver na prostituição ou na fornicação. Se você ainda não é casado, case. Alinhe sua vida com aquilo que é certo, com aquilo que é correto. Ah, mas eu já vivo há 20 anos, tá bom, mas não, tá no pecado. Acho que eu falo assim, por isso que eu estou com raiva, né? Não estou com raiva, não. É que eu falo veemente, é diferente. E você, jovem dessa igreja, não tenha vergonha de assumir a sua... Poxa, fugiu da cabeça. O que eu falei ainda agora? Virgindade. Tenha orgulho da sua virgindade. Tenha orgulho. Tenha orgulho disso. Deus se agrada disso. E você vai ter um casamento maravilhoso se você seguir os princípios da palavra de Deus. Agora presta atenção. Se você tem quando um namoradinho ou namoradinha e já quer passar o sinal vermelho, larga esse troço ou essa troça. Quer passar o sinal vermelho, não é uma pessoa de Deus para você. Não está lhe respeitando. Não está respeitando sua fé. Não está respeitando seus princípios. E vai destruir sua vida. Vai acabar com sua vida. Porque, amados, se acabar a nossa fé, o que é que sobra? Amém. Eu começo a sentir uma atmosfera e uma sintonia de temor ao Senhor nesse lugar.
de zelo pela sua vida. Eu não vou seguir a influência desse mundo. Coloca aí Efésios capítulo 2, versículo 1, 2. Para você ver como é que esse mundo anda. Esse mundo anda pela influência do diabo. Os espíritos das potestades do ar que influenciam as pessoas. Olha o que diz aqui, ó. Na versão RA. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, que era a nossa vida antes de Cristo. Verso 2. Em que noutro tempo andaste segundo o quê? O curso deste mundo. Mas quem anda segundo o curso deste mundo, anda debaixo de alguma influência? Sim, que influência é essa? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. São espíritos malignos, são demônios que guiam os passos, o comportamento das pessoas desse mundo, como se vestem, como andam, o que conversam, é uma influência demoníaca, na qual cada vez mais está perdendo o pudor, estão perdendo a vergonha cada vez mais, estão ficando sem escrúpulos. E querem se gabar daquilo que é imoral, daquilo que é profano. Querem se gabar como se fosse um troféu. Ficar com um hoje, com outro amanhã. Ficar com a mulher hoje, ficar com a mulher. E a mentalidade do mundo é assim. O cara fica com 2, 3 mulheres e diz, eu sou homem. É não. Isso é prostituição. Deus não criou um Adão e 2 Evas. Nem foi um Adão e 3 Evas. Ah, pastor, mas na Bíblia tem homem com 2, 3 mulheres. Tem até com mais. Tem até Salomão com 700 concubinas, sei lá. Mas nunca foi a vontade de Deus. E nunca será a vontade de Deus. Tinha até mais. Mas nunca foi dito que isso era a vontade ou a permissão de Deus. A vontade perfeita dele nunca foi. A promessa de Abraão era o filho com sua esposa, não com sua escrava. A escrava foi um erro. Salomão foi erro. Davi foi erro. Todos foram erros. Não existe acerto em todos os homens que tiveram mais de uma mulher, segundo a Bíblia. Não existe acerto nisso daí. Foi coisa deles mesmos. Eles mesmos que tomaram esses caminhos, eles mesmos que seguiram isso. Mas a permissão de Deus não. A aprovação de Deus não. A família sempre foi homem, mulher e sua prole. Sempre. Foi isso que Deus estabeleceu desde o princípio. Quando Jesus fala sobre o casamento, ele repete isso. Desde o princípio, Deus criou macho e fêmea. E vai seguindo. Chega no Novo Testamento, você vê que para alguém ser um pastor, alguém ser um ministro, alguém pregar o evangelho, tem que ser marido de uma só esposa. Porque é essa a vontade revelada por Deus. Vocês estão aqui? Aleluia. Os homens sempre quiseram ser donos da sua própria vida e que a vida girasse sempre em torno do seu umbigo. Mas Deus tem um plano perfeito. Amados, dar de conta de uma mulher não é negócio, não é uma tarefa fácil, não. Deus me livre 2. Deus me livre 3. Não dá, não. Não tem condições, não. Como é a história? Não, estou desanimando, não. Eu estou inspirando. Tenha só uma mulher. Hoje vão dar trabalho demais, vou querer 2. Um exige demais, não? Vocês estão aqui ainda? Deus, Ele sabe de todas as coisas, amados. Deus sabe nossas limitações. E Ele foi muito sábio quando Ele criou homem e criou mulher para constituir família. Vocês estão aqui ainda? Amém. Jesus trazia uma mensagem desafiadora.
Metanoia falava da conversão, na qual seus atos estivessem em constante mudança. Diga, eu estou em obras. Diga, eu estou em constante mudança. Sabe, querido, mudança do que o indivíduo está vivenciando para um novo modo de viver. No mundo nós vivíamos de uma forma. Hoje nós vivemos de outra forma. Metanoia fala de uma transformação, um novo formato de vida. Queridos, eu não aceitei Jesus para viver da mesma forma que eu vivia. Eu não aceitei Jesus para estar flertando com coisas do mundo, com festa do mundo. Fica um monte de crente aí sendo tentado quando tem esses ralabuchos daqui. Essas festas profanas, bandas mundanas, queridos. Um dia eu estava em São Paulo, ministrando um rema lá, e um aluno chegou para mim e disse: professor, me prove na Bíblia que música mundana não agrada a Deus. Eu digo, é mundana. Tu tem a resposta, criatura. É mundana. Eu vou provar o que é para tu, se tu já está provando para tu mesmo. Tu está ouvindo o que tu está perguntando? É mundana. E precisa explicar mais alguma coisa? Está lá o crente adorando a Deus. E vai descendo na boquinha da garrafa. Que adoração é essa, pelo amor de Deus? Que adoração é essa? Né? As músicas que estouram hoje é sofrências. Já imaginou? Tá lá, irmã, vai, não sei o que, a vassoura, não sei o que. Você tem que estar na sua casa ouvindo adoração a Deus. Levantando suas mãos, adorando a Deus. Pastor, mas eu vi no seu carro de um forró. Mas é forró cantado para Deus, não é para o homem, não. O ritmo que eu mais gosto é forró, mas nenhum deles você vai ver adorando ao diabo ou adorando ao homem. São músicas em canção a Deus, cantando a palavra. Você está aqui ainda? Entenda, quando Jesus pregava metanoia, era isso que ele estava propondo, uma mudança de mentalidade. Uma nova mente. Israel estava acostumado a viver na lei mosaica. Os costumes e tradição mosaica. E quando Jesus chegou, ele não chegou pregando a lei. Ele não chegou pregando os costumes judeus. Jesus chegou pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Mateus capítulo 4, verso 17. Misericórdia, mas tem gente resistindo forte aqui. E a gente percebe a resistência. O coração fechado. Alguma coisa que eu disse não agradou. A gente percebe aqui. Ó. É tão forte que dói. Teve um momento que estava uma atmosfera de temor a Deus. Eu falei alguma coisa aqui que alguém está resistindo tão forte que está doendo aqui dentro de mim. Do meu espírito. A pessoa já para ranger os dentes de ódio. Para não largar uma vida de pecado. Né? Mas a gente tem a sintonia. Infelizmente a gente sente. Mateus 4,17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo. Entenda. Para que é que Jesus queria que o homem se arrependesse? Para que por meio do arrependimento o homem entre no reino de Deus. Será que é porque eu falei das festas do mundo? E tem gente resistindo. Será que foi a música? Será? Vamos lá. Será? O público ouvinte do Verbo da Vida hoje, a conversa que rola, é que o público da Verbo da Vida de Oricuri hoje fechou o coração porque o pastor falou das festas profanas, das bandas profanas. Será? Você entende essa mensagem? Daí, aqui foi quando Jesus iniciou o seu ministério, a primeira vez que ele saiu para pregar. Aí disse, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo. O que é que está próximo? O reino dos céus. O que é um reino?
Nós temos dificuldade de entender o que é um reino. Nós temos dificuldade de compreender o que é um reino, porque nós nascemos em uma república. Nós fomos criados em uma democracia. Na Bíblia nunca existiu democracia. Na Bíblia nunca existiu república. Porque a linguagem de Deus sempre foi uma linguagem de reino. A linguagem da Bíblia sempre foi uma linguagem de reino. Um reino, ele é definitivamente um sistema governamental. Mas um reino não é uma democracia. Um reino não é a vontade da maioria. O que é democracia? É a vontade da maioria. O reino de Deus, a Bíblia nunca tratou acerca de democracia ou de república, mas a linguagem da Bíblia sempre foi uma linguagem de reino. E quando falamos de um reino, é um território impactado. Para você compreender melhor, quando falamos de um reino, estamos falando que é o impacto de um território com a vontade e o propósito do rei. Entende? Quando falamos de reino, estamos falando da influência de um rei sobre um território. Quando o rei tem influência sobre aquele território, ele vai impactar esse território com a sua vontade, seu propósito e a sua intenção. Isso é um reino, gerando uma cultura e um padrão moral para os seus cidadãos. Quem é crente precisa entender o seguinte: existem dois reinos nesse mundo, você crendo ou não. Existe o reino das trevas, ou império das trevas, e o reino de Deus. O reino das trevas vai ter a influência do diabo, a cultura do diabo e a vontade do diabo. No reino de Deus, é a vontade de Deus, o propósito de Deus, a intenção de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus disse arrependei-vos, ou metanoia, mudança de mente, é deixar a mentalidade do reino das trevas, com toda a sua imundícia, para entrar agora em um novo reino, com uma nova mentalidade. E nós temos que conviver sabendo que as pessoas que não estão no reino de Deus, entenda, eles têm uma outra cultura. Vão se vestir diferente de nós. Vão falar diferente de nós. Vão se comportar diferente de nós, é outros hábitos, é outros costumes, e nós já saímos daqueles velhos hábitos. De qual reino você faz parte? Às vezes precisamos entender, porque podemos estar andando com Cristo e não saber em qual reino nós estamos. Uma certa vez, eu acho que foi Pedro e João, não, foi João e Tiago, não sei. Não lembro bem não, me desculpa aí, mas 2 discípulos, eu acho que um era João. Eu sei que um era João. Jesus pediu para ir na frente para preparar as pousadas, que Jesus tinha essa dinâmica. Sempre que ele ia de uma cidade para outra, ele mandava uma dupla para preparar as pousadas e eles se hospedarem. E Jesus mandou 2 ir na frente. E quando chegou lá, que perceberam que eram judeus, disseram que não ia dar pousada para judeus, não ia alugar hospedagem para judeus. E aí, quando eles voltaram enfesados. Sabe o que é enfesado, não sabe? Brabo. Ó, o sangue por aqui, cheio de direito, cheio de razão. Quem é esse povo incircunciso, não sei o quê. Aí chegou lá cheio de razão. Porque foram rejeitados. Gente, o ser humano tem uma péssima convivência com rejeição. Nós não sabemos lidar com rejeição. Eles foram rejeitados. Chega lá enfesado. Jesus, mestre, não cederam pousada para nós. Jesus, você quer que eu ore? Acho que foi João, brabo. Jesus, você quer que eu ore agora e caia fogo do céu para queimar toda aquela cidade? Qual foi a resposta que Jesus deu? Qual foi a resposta? Vocês não sabem
a qual espírito a qual espírito você pertence. Ou seja, o que ele quis dizer? Você não sabe a qual reino você está servindo. Foi isso que ele quis dizer. Você não sabe a qual espírito. Você não segue ao espírito desse mundo. Que o que tem de crente brabo. Valente, lente. Do sangue quente. Ah, comigo é assim, se mexer. Você sabe a qual reino você pertence? O reino de Deus não tem esse tipo de comportamento, não. Esse não é o reino que você é inserido. Você precisa de metanoia, mudança de mentalidade. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.